Os investidores devem ficar atentos às decisões de juros nos principais bancos centrais do mundo que serão tomadas nesta semana, que marca o fim de janeiro e o começo de fevereiro, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Ambas decisões acontecem nesta quarta-feira, a chamada super quarta para os investidores. A expectativa do mercado é que o Federal Reserve, o BC americano, reduza o ritmo de alta dos juros e eleve a taxa em 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 4,50% e 4,75%. Isso indicaria que o ciclo de alta dos juros para combater a inflação está mais próximo do fim, embora a instituição tenha sinalizado que ainda não deve começar a cortar os juros esse ano. No Brasil, o Copom faz a primeira reunião desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência. Há preocupações com a política fiscal do novo governo e temores de que gastos altos possam fazer com que o Banco Central demore mais para baixar os juros. Por isso, investidores ficarão de olho nas sinalizações dos integrantes do Copom. Para a primeira reunião de 2023, pesquisa do Valor indica que a mediana do mercado aponta para a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Já o Banco Central Europeu tende, na visão de investidores, a elevar os juros em meio ponto percentual na quinta-feira, 2 de fevereiro, assim como fez na reunião de dezembro. O mercado prestará mais atenção, porém, nos sinais para as reuniões seguintes. A autoridade monetária da região busca equilibrar o combate à inflação e o incentivo à economia, que tem chances de entrar em recessão. Ainda na quinta-feira, o Banco da Inglaterra deve subir também meio ponto percentual para 4%. Confira agora os demais destaques da agenda da semana entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Na segunda-feira, 30 de janeiro, a Fundação Getúlio Vargas publica o IGPM de janeiro. No mesmo dia, o Banco Central divulga a nota sobre política fiscal com o resultado primário de dezembro. Ainda na segunda-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas da China informa o Índice de Gerentes de Compras, ou PMI, industrial e o de serviços referentes ao mês de janeiro. Na terça-feira, 31 de janeiro, a Eurostat, Agência de Estatísticas da União Europeia, divulga a primeira leitura do PIB da zona do euro no quarto trimestre de 2022. Na quarta-feira, 1º de fevereiro, a Automatic Data Processing, ou ADP, informa a criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos em janeiro. A quarta-feira também é dia de decisões de política monetária. O Federal Reserve, ou Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, publica a sua. Em seguida, o presidente da instituição, Jerome Powell, dá entrevista coletiva. Mais tarde, é a vez do Comitê de Política Monetária, ou Copom, do Banco Central do Brasil, informar a sua decisão de política monetária. Na quinta-feira, 2 de fevereiro, o Banco da Inglaterra expõe a sua decisão de juros. No mesmo dia, o Banco Central Europeu divulga a decisão para a zona do euro. Em seguida, a presidente do BCE, Christine Lagarde, dá entrevista coletiva. Na sexta-feira, 3 de fevereiro, a Eurostat informa o Índice de Preços ao Produtor, ou PPI, da zona do euro em dezembro. No mesmo dia, o IBGE divulga a produção industrial do Brasil em dezembro. Ainda na sexta-feira, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos publica o payroll do país, que mostrará a criação de vagas de trabalho em janeiro. A semana foi de menos liquidez nos mercados em razão do feriado municipal em São Paulo na quarta-feira, dia 25 de janeiro. Na segunda-feira, 23 de janeiro, o Boletim Focus mostrou uma piora nas perspectivas de inflação em 2023. A mediana das projeções de economistas passou de 5,39% para 5,48%. A viagem do presidente Lula também foi destaque. As declarações de Lula sobre o papel do BNDES como financiador de projetos no exterior pressionaram os ativos brasileiros. No início da semana, o Ibovespa ficou pressionado, mas o índice teve um alívio nos pregões seguintes com o apoio das ações de commodities em meio à perspectiva de reabertura da economia da China. Na quinta-feira, 26 de janeiro, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou Jean Paul Prat como presidente da estatal. Já o dólar teve 4 pregões consecutivos de desvalorização frente ao real, refletindo a entrada de recursos vindos do exterior.